sequência, com a graça de Deus, estudaremos hoje o capítulo 21. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 21. Estes são os estatutos. Estes são o quê? Que lhe proporás. Quem está falando aqui é Deus. Que lhe proporás. Que lhe proporás. Se comprardes um servo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá forro de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com sua mulher. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, e a mulher e seus filhos serão do seu senhor, ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor e a minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta e ao seu postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e servirá para sempre. Amém. Podeis tomar assentos, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, nós hoje, com a graça de Deus, eu pretendo estudar com os irmãos o capítulo 21, o capítulo 22 e o capítulo 23 do livro do Êxodo. Esse livro, ou esses capítulos, vou pedir aos irmãos agora, por gentileza, vamos redobrar nossa atenção aqui agora, por favor, no livro do Êxodo. Então, como eu estava dizendo, o capítulo 20 inicia os 10 mandamentos, irmão Jean. Só que não é só os 10 mandamentos. No capítulo 20, irmão Júnior, inicia, evangelista Júnior, a lei. Deus, ele começa a dar os seus mandamentos ao seu povo. Presta atenção, hein? Olha só, a lei como aliança, ela finda em Cristo e começa uma nova aliança. Mas escuta, os princípios da lei não mudam, são eternos, porque Deus não muda. Entende? É muito importante entender isso, porque há pessoas, querido professor irmão Hércules, que pensam que o Antigo Testamento, irmã Letícia, não presta mais para nada, porque era a lei, e a lei, agora estamos na graça, que não tem nada. Não é assim. Deus, ele deu a lei como uma aliança, guardar o sábado, das festas, as luas novas e tal. Realmente a lei como aliança, ela finda em Cristo. Romanos 10:4 diz: o fim da lei é Cristo. João capítulo 1 e versículo 17 diz: a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Então fala que tem 2 alianças, certo? Muito bem. E essa lei, ela começa a ser dada no capítulo 20. João Vitor, baixa um pouquinho, meu filho, por gentileza, o som. João Vitor, baixa um pouquinho o som, por favor. Só o retorno, tá bom? Só o retorno. O retorno, pode baixar. E então, começa no capítulo 20. Agora, os princípios da lei. Vou repetir. Os princípios da lei não acabaram, não findaram, são eternos. Pastor, falar isso, o senhor pode falar. Agora eu quero que me prova na Bíblia. E é isso que nós vamos mostrar nessa noite, ok? Mostrar aqui o que, não matarás, faz parte da lei? Sim ou não? Na graça, pode matar? Então veja, princípio da lei, está lá, não matarás.
Outro princípio da lei: não terás outros deuses diante de mim. Está nos 10 mandamentos, está na lei. Na graça, pode ter outros deuses além do Senhor nosso Deus? Sim ou não? Não. Então note, eu estou citando alguns. Na lei diz: honra o teu pai e a tua mãe. Na graça, está escrito também: honra o teu pai e a tua mãe? Sim ou não? Sim, Efésios 6. Então, não é tudo da lei que foi anulado. O que foi? Não é que foi anulado? O que termina? O que termina em Cristo? A lei enquanto aliança. Porque Deus é Deus de pacto. Deus é Deus de aliança. Em Jeremias 31, versículo 31, diz lá: vós anulaste a minha lei, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Então, o homem anulou a aliança, mas os princípios que estão na lei ainda estão em vigor, porque são princípios dados por Deus eterno. Deus não muda, Deus é o mesmo. Alguém pensa que o Deus da lei é carrasco, e que o Deus da graça, você pode empurrá-lo com a barriga, que é um Deus besta, que é um Deus que você pode fazer o que quiser. É o contrário. A graça é mais exigente, irmão Alisson, do que a lei. Ah, é, pastor? Aham. Então prova. Quer ver? Na lei diz que aquele que for apanhado no ato de adultério seria morto. E na graça, aquele que olhar para a mulher já cometeu adultério, já pecou. Viu só como é que é mais exigente? A lei a graça é mais exigente do que a lei. Por quê? Porque Deus não muda. Deus não era carrasco, agora é bonzinho, não. Quem pensa que na graça a pessoa pode tudo e não entendeu a graça. Não entendeu a graça. A graça é uma segunda chance que Deus está dando para salvar o pecador. Mas no céu não entra sem ser santo. Tem que ser santo. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Os irmãos entendem? Então, é com esse princípio que nós vamos estudar capítulo 21, 22 e 23. Então vamos lá. No capítulo 21, você está com a Bíblia aberta? Nos versículos de 1 até o 8, aqui é uma lei que fala sobre o escravo. Aqui trata-se de leis sociais, de comportamento social. A palavra servo aqui, ou escravo, é a mesma coisa hoje que empregado. É a mesma coisa que empregado hoje. Só que nas nossas leis do Brasil, o empregado, ele não é vendido, como por exemplo, o jogador de futebol. O jogador de futebol, ele é vendido de um clube para o outro. Entende? Se eu não quero ir, não tem essa, ele tem que ir. Se for comprado o passe dele. Entende? Se o agenciador depende muito do contrato. Se ele ficar nas mãos do agenciador, o agenciador que fechar o contrato, ele é obrigado a cumprir o contrato. Não tem jeito. Aqui é a mesma coisa. O que está falando aqui, ó, se a pessoa fosse vendida agora como escravo, então a lei da época, o que dizia? Ele tinha que ir. Se ele entrasse como escravo, como empregado, se ele entrasse como empregado, sozinho, quando desse 7 anos, que era a lei do forro, que era a lei do... como é que é o nome? Me ajuda aí. Deu com 7 anos, meu Deus, fugiu no nome aqui. Meu Deus, esqueci a palavra. A pessoa trabalhava, quando fazia
de 7 em 7 anos, a terra tinha que descansar. A cada 7 anos, a pessoa é um tipo de alforria, mas a palavra que eu queria usar era outra. Mas tudo bem, se eu lembrar depois eu falo. O importante é nós compreendermos que a cada 7 anos a pessoa ela podia sair. Aí veja bem, quando ela fosse sair, dos versículo 1 até o versículo 6, né? Se ela fosse sair, se ela fosse entrasse solteira e o patrão desse uma esposa e tal, os filhos também eram escravos. Aí não podiam ir. Se a pessoa fala assim, não, eu amo os meus filhos, amo a minha esposa, meu patrão não é um patrão assim ruim e tal, eu quero ficar. Aí tinha que furar a orelha. Para quê? Mas olha como é que a Bíblia é olha como é que Deus trabalha tanto, irmã Solange, com livre-arbítrio. Era decisão da pessoa. Eu que quero ficar. Eu vou permitir que fure a minha orelha. Entende? Agora, se ela permitisse que furasse a orelha, aí ela tinha que servir aquele senhor para sempre. Entendeu? Eram as leis naquela época, né? Então, depois dos versículos 7 até o versículo 11, aqui é a lei da filha. A filha. Aqui era, dos versículos 9 até 11, é quando uma filha, o camarada tem uma filha, e ele vai vender, não um empregado, agora ele vai vender a própria filha. Se ele vendesse a própria filha, quem comprasse essa filha não poderia vender para um outro. Não poderia vender para um outro senhor. Ele tinha que oferecer de volta para o pai. Entende? Ele não poderia, porque ele comprou uma filha. Imagina, hipoteticamente, eu vendo a minha filha para o irmão Nil. O irmão Nil comprou minha filha. 7 anos trabalhou para ele. Aí no meio do período ele quis, não estou precisando mais dela, está me sendo custosa aqui, eu vou vendê-la. Tinha que oferecer para mim. Entende? A lei do resgate, ele não poderia vender. Se ele fizesse isso, aí ele perdia o direito, aí a justiça ia tomar, porque ele estava desobedecendo a lei. Não podia. Entende? Então, essa lei, ela protege a mulher, protege a filha, tá? Outra coisa, nos versículos 12, eu estou explicando porque é só uma história, né? Depois eu vou chegar a uma conclusão espiritual para a gente. Depois, versículos 12 até o 16, aqui fala de algumas leis civis, até crime, inclusive. Versículo 12: quem ferir alguém que morra, ele também será morto, certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Aqui, você já ouviu falar do lugar da terra de refúgio? Cidade de refúgio? Deus mandou tirar a cidade de refúgio. Como é que funcionava a cidade de refúgio? Quem aqui já ouviu falar na Bíblia cidade de refúgio? Levanta a mão aí. Então, para que serve, irmã Rose, a cidade de refúgio? Irmã Magna, era assim, a cidade de refúgio é quando a pessoa, por exemplo, estava trabalhando. Aí, ali no trabalho, eu estou com um martelo escapou do cabo, bateu na cabeça do colega meu de trabalho, lamentavelmente meu colega veio a óbito. Ou seja, eu não tive a intenção de matar. Aí a Bíblia usa um nome chamado vingador do sangue. Presta atenção, e os jovens, vingador do sangue vinha para matar quem matou, mesmo não tendo a intenção. O que o camarada fazia? Fugia para a cidade de refúgio. Quem era o vingador? O vingador era parente do que morreu.
qualquer parente do que morreu, se quisesse, poderia vir e vingar a morte do cara que morreu. Mas porém ele tinha direito de entrar na cidade de refúgio. E o vingador não poderia entrar na cidade de refúgio para fazer mal à pessoa. Entendeu? Não poderia. Lá ele estava guardado. Então esses versículos aqui falam disso. Agora dá uma olhadinha aí no versículo 16. Quem furtar algum homem e o vender, aqui está falando de quê? Sequestro. Olha, sequestro. Hoje tem sequestro? Tem. E um crente pode sequestrar alguém? Não. Então significa que a lei foi anulada? Assim, o princípio da lei foi anulado? Não. O princípio da lei ainda está em vigor. E o que eu quero dizer com isso, querido Davi? Que bom te ver, Deus te abençoe. O que eu quero dizer com isso, irmã Valentina? É que eu quero dizer, irmãos, que o Antigo Testamento é palavra de Deus em vigor para nós hoje. Entendeu, Rebequinha? Nós podemos ler, não podemos, só podemos ler, estudar o Antigo Testamento, porque tem princípios para a gente tirar, irmão Adilson, e aplicar na nossa vida. Amém? Continuando, dos versículos agora 17 até o versículo 36, aqui fala da lei da retribuição. Lei da retribuição. O que é isso, pastor? Só para você ter uma ideia, na lei da retribuição, dá uma olhadinha no versículo 24. O famoso olho por olho, o quê? Olha o 25. Queimadura por ferida por ferida, golpe por golpe. Então, dos versículos 17 até o versículo 36, fala aqui da lei da retribuição. O que é a lei da retribuição? Se você aprontou, você merece também ser punido com a mesma punição. Note que isso aqui mostra justiça. Entende? Deus, ó, tem uma coisa que Deus não tem, é peninha de ninguém. Deus vai lançar as pessoas no inferno. O Deus de amor, o Deus misericordioso, vai lançar as pessoas no inferno. Quem vai lançar é Deus. Só Deus é que lança. Entende? Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus, Ele é justo. Deus é justo. Agora, pastor, Deus é só justo? Não. Deus também é amoroso e misericordioso. Tem uma coisa que muita gente não leva em conta, é o tempo. Deus, Ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Agora, quando o tempo de Deus acaba, aí, meu irmão, qual é o símbolo que Deus usa para falando da justiça, para punir as pessoas? A taça. Taça da ira de Deus. A taça, ela demora um tempo para encher, mas quando ela enche, resta alguma coisa a fazer? Sim ou não, gente? Não. Quando a taça da ira de Deus enche, quando Deus diz basta, basta. E aí Ele corta reto. Entende, irmãos? Hoje é o tempo da gente acordar e aproveitar o que? A graça de Deus, o perdão de Deus. Para quê? Para alinhar a nossa vida, para acertar a nossa vida com Deus e servir a Ele só. Amém? Esse capítulo é um capítulo interessante, mas aqui, dos versículos 17 até o 36, como eu falei, vai dando vários exemplos, mas todos iguais, do olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, vai citando vários exemplos aqui. Entramos então no capítulo 22, e o capítulo 22, ele já começa a arrancada assim, ó: se alguém furtar o boi ou ovelha, e degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. O que é isso? Aqui, hoje, alguém pode furtar? Não. O que eu quero mostrar aqui nesse capítulo? Irmãos,
Deus, Ele é o Deus que se preocupa, foi o tema que eu dei a esta mensagem, né? O Deus que se importa com o comportamento humano. Então, diz aqui, se alguém furtar um boi, Deus não está preocupado com um boi não está? Deus está preocupado com um prego não, que eu peguei. Deus não está preocupado com uma Bíblia que eu peguei na igreja. Alguém esqueceu uma sacola aí na igreja? E alguém pegou e não devolveu? Irmão, na igreja, ninguém acha nada. Se você encontrar R$5, é de alguém. Não achei, botei no bolso. Para com isso. Isso é desonestidade. Entendeu? Isso é pecado. É pecado. Se achar, devolve. Entendeu? Não tem esse negócio não. Então isso está na lei, está na graça. Ai, pastor, está na graça? Olha só. Versículo 2: se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Isso tem nome hoje? Tem. Legítima defesa. Então note que aquilo que está lá na lei, hoje, o princípio, vou deixar o ladrão entrar lá em casa, quando ele entrar eu meter o cerol nele, lá dentro do quintal, que é para... Não, isso já é premeditado, entendeu? É para ser premeditação. Então não é isso que eu estou falando. Agora veja, onde isso está ratificado no Novo Testamento? Abra aí comigo, fazer um favor. Ainda eu estou no capítulo. Não, esqueça. Esse está 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Está falando do ladrão. Tá ou não está falando do ladrão? Tá falando do ladrão aí. 1 Coríntios 6. Cadê Coríntios, gente? Tá aqui não? Sabia que não tem Coríntios não, acho. Estou passando a Bíblia todinha aqui, não acho Coríntios. Coríntios 6. Ei, Mariane. 1 Coríntios capítulo 6. Está escrito assim, ó. Versículo 1. Estou mostrando aquilo que está lá na lei. Agora em Coríntios aqui, Evangelista Júnior. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante injustos? Então tem juízo. Então tem lei. Tem lei. No Novo Testamento também tem. Versículo 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então, você já viu alguém? Ei, aqui. Irmãoziana, sentimos sua falta ontem. Jesus é bom. Aqui. Você já viu alguém falar assim? Fulano está me julgando. Nunca leu na Bíblia. Não julgueis para que não seja julgado. Já viu? Mas aqui a Bíblia está mandando a gente julgar. Não sabeis vós que havemos de julgar o mundo, os anjos? Quantos mais as coisas pertencentes a essa vida? Significa que há na terra alguém entre os crentes que pode julgar. Versículo 4: então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a essa vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vossa vergonha eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um irmão que possa, o quê? Julgar entre os seus irmãos. Então significa que na igreja, não é qualquer pessoa, mas na igreja haverá alguém que vai julgar a nossa causa. Geralmente levamos a causa ao pastor da igreja. Se for o caso, o pastor da igreja vai chamar o ministério da igreja. Agora escuta essa.
para que haja um julgamento. Meus amados irmãos, há um tempo atrás, escuta bem esse exemplo. Há um tempo atrás, alguém divorciou. Não deu certo? Separou. Arrumou outra pessoa. Divorciou. Não deu certo? Arrumou outra pessoa. A pessoa estava com a terceiro parceiro, né, vamos assim dizer. E aí a pessoa estava se organizando para poder casar. A pessoa começou a vir na nossa igreja e tal. Houve um zum aqui na igreja. Quanto a essa situação, o que eu fiz? Reuni o ministério da nossa igreja. Qual era a minha intenção? Resolver a situação e acabar com o zum. Porque, irmão, tem uma coisa que eu não gosto, é de conversa. Fofoca, coisa por trás. A igreja, ela é lugar dos caídos se levantarem. Aí, muito bem, reuni o ministério, conversamos, discutimos o assunto e tal. Vou falar aqui para resolver a situação. E na época, eu até citei um exemplo da mulher samaritana, que a mulher samaritana tinha tido quantos maridos? 4 ou 5? 5 maridos. E agora o que ela tinha, mesmo assim ainda não era dela. Veja lá, eu não estou aqui defendendo que a pessoa deve ficar largando marido, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que cada caso, quando se trata de separação, cada caso é um caso. Tem que analisar os casos devagar. E eu falo para os irmãos com calma. Sabe por quê, irmão? Graças a Deus, irmão Jean. Ali, ó, casei com aquela moça. 28 anos vai fazer agora em março. Né? É a única mulher da minha vida. Vivemos bem, graças a Deus. E para mim é muito fácil meter o chicote em alguém. Por quê? Porque eu vivo bem com ela. É fácil colocar pimenta nos olhos dos outros e não colocar no da gente. Mas enquanto sacerdote, a Bíblia diz que eu, pastor, eu vou ler o texto, eu vou pedir para você ler comigo, para não pensar que eu sou liberal, tá bem? Vamos lá? Já que eu entrei nesse assunto? Quer ver? Hebreus capítulo 4. Ai meu Deus, Hebreus capítulo 4. 4 não, é o 5. Hebreus 5. Hebreus capítulo 5. Achou aí? Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído contra os homens nas coisas concernentes a deveres. Que está aí? Hein? Todo sacerdote dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios e o sacerdote possa compadecer-se ternamente dos sábios e justos, fiéis, santos. E possa compadecer-se o quê? Dos ignoramente errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta causa deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelo pecado. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é. Então, irmão, está vendo aqui? Está vendo aqui? O sacerdote, ele é constituído a favor dos errados, de quem errou, para dar uma chance. E agora eu vou resumir aqui a conversa. Falei com essa moça, nós conversamos,
discutimos o assunto, chegamos à conclusão. A moça ia ficar 6 meses, naquela época, 6 meses sem nenhuma oportunidade na igreja. Ia ficar 6 meses, depois de 6 meses, então ela podia ser recebida e desenvolver a sua atividade. Muito bem, chegamos a essa conclusão. Teve um colega que ficou contra, nós respeitamos, mas a maioria chegou a essa conclusão. Beleza. Porque eu fiz a seguinte pergunta: existe algum pecado que Deus não perdoa? Existe. Qual? Blasfêmia. A moça blasfemou? Não. Então, se ela blasfemou, os pecados são perdoáveis. Se Deus que é Deus perdoa, então nós a igreja não perdoamos? É o que mais acontece. Pode receber, mas tem que ficar no banco, então não perdoou. Que a pessoa está sofrendo o castigo. Nós não estamos na lei. Ou nós recebemos. Agora, quem vai dar conta nesses casos complexos? Estou citando um caso complexo. Sim ou não? Sim, caso complexo. Quem vai dar conta? É a pessoa que vai dar conta, é Deus, não sou eu. Por quê? Por causa da consciência, eu não posso julgá-la. Vai perder a salvação, não vai perder a salvação. Julgar quanto à salvação. Muito bem, aí nós reunimos, conversamos e tal. O que eu queria dizer, não era nem isso em si. O que eu queria dizer, em sumo, com essa história toda, é que eu reuni para proteger a moça, para acabar com a conversa, para poder. A minha decisão foi de reunir para, resolver a situação. Sabe o que a moça fez? Depois de eu lutar por ela, para defender e tal, a moça saiu da igreja e diz ela, que eu a expus. Irmão, aqui nessa igreja, eu estou falando de alguém que todo mundo dessa igreja sabe a história da pessoa. Todo mundo sabe. Eu não expus ninguém, porque a história já estava exposta. O que eu estava fazendo? Eu estava tentando defender a honra da moça, o nome dela. Eu estava querendo preparar para ela, pudesse casar, acertar a vida, olhar para frente, esquecer o passado, seguir servindo ao Senhor. Era isso que eu queria fazer. Mas é claro, eu estava orando ao Senhor. Deus sabe de tudo. E o próprio Deus trabalhou e a pessoa seguiu o seu caminho. Pronto. Nas minhas mãos, esse sangue eu não tenho para prestar conta. O sacerdote, o obreiro, não pode ser piolho. E se tem uma coisa que eu não sou, é piolho. O que é isso, pastor? Pastor piolho é o pastor que anda pela cabeça dos outros. Porque no dia que Deus for me chamar as contas, eu não vou dividir a coisa com você, não. Sou eu que vou responder. Sou eu que vou dar conta. O conselho dos irmãos é muito bem-vindo para me ajudar a pensar. Mas a decisão final, diante de Deus, é minha. Porque eu sou pastor dessa igreja pela graça de Deus. Por isso eu oro. E às vezes eu vou abrir aqui uma coisa para os irmãos. Há pessoas que me cobram duramente. E eu penso e vou para casa e eu oro ao Senhor. Mas não tem como, irmão. É melhor o homem pensar mal de mim do que Deus. Eu peço ao Senhor, o que eu devo fazer? Eu perco o sono. Está pensando que ser pastor é fácil? Eu acordo da madrugada e oro. E eu lembro do meu Jesus. E eu pensei assim comigo naquele caso. Jesus perdoou uma mulher que tinha 4. Essa daí ainda tem 2 ainda para empatar com aquela que Jesus perdoou. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que eu quero falar? Eu não estou aqui incentivando ninguém a divorciar, pelo amor de Deus. O plano de Deus não é esse. Mas existe, cada caso é um caso. Existem problemas, existe pessoas que estão debaixo de escravidão. Tem pessoas que estão debaixo de sujeição, debaixo do casamento, vivendo uma vida escravizada. Tem pessoa que o diabo está esfregando a cara dela no chão e ela vendo humilhada dentro de um casamento arrasado. Deus não é Deus de escravidão. Deus é Deus de liberdade. Deus é Deus de paz. Mas tem gente
Tem homens, tem mulheres que desfrutam uma vida maravilhosa e agora quer colocar os outros debaixo de escravidão. Não é assim que as coisas funcionam. Quem dirige a igreja é Deus. E nós oramos ao Senhor e colocamos as coisas diante de Deus. E Deus orienta, Deus fala, Deus mostra. Amém? E quando eu olho para essa igreja, e quando eu dobro meu joelho, meus amados irmãos, querido presbítero Jonas, é com a cabeça erguida, missionário Luceni, é sabendo da paz que Deus tem me dado no coração. Nós já estudamos aqui, e agora eu vou seguir nos capítulos. Teve um obreiro que falou, lembra que nós estudamos quando Moisés, Deus falou para ele santificar o povo, tocar na rocha, ele ficou bravo, não santificou o povo, bateu na rocha, lembra? E ele não entrou na terra prometida por isso, lembra? Quem provocou isso? O povo que provocou essa raiva no Moisés. Aí eu vi um evangelista, um obreiro falando, será que Deus foi justo por causa de uma coisinha tão pequena, não deixou Moisés entrar na terra? Olha a pergunta, será que Deus foi justo? Você tem dúvida que Deus é justo? Isso não é nem uma pergunta que se faça. Nunca leu na Bíblia? Não queirais muito de vós ser mestres, porque receberão um juízo mais severo. Está escrito. E foi por isso que eu li Hebreus. Ninguém toma essa honra, senão aquele que é chamado por Deus como Arão. Não queira ser pastor se Deus não te chamou. Não queira estar no lugar que Deus não te colocou. Eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos: ministério pastoral não é escadinha. Não é escadinha que você começa como diácono, depois você vai para presbítero, depois você vai para evangelista, depois você vai para pastor. Não! Ministério não é escadinha, ministério é chamada, é chamado. É chamado. Deus é que te chama. Você pode até ser diácono, pastor, não tem problema. Mas se Deus te chamou para ser pastor, você vai ser pastor, porque Deus te chamou para ser pastor. Se Deus chamou para ser diácono, você vai ser um excelente diácono, porque o seu chamado é de diácono. Amém? Agora, aqui tem gente colocando os pés pelas mãos, achando que o ministério é escadinho. Eu já vi na sala do nosso presidente, alguém falou: pastor, pelos anos que eu já estou aqui, já era para ser pastor. Pelos anos. Quem falou que ministério é por ano? Já tem 2 anos, né, que eu sou presbítero, já está na hora agora de subir mais um degrauzinho. Onde que está isso na Bíblia, irmão? Não está na Bíblia. É claro, nós vamos consagrando os obreiros e a gente vai vendo a maturidade do irmão. Por exemplo, na nossa declaração de fé, está lá escrito que o presbítero na Assembleia de Deus é o pastor auxiliar. O presbítero é um pastor. Então aquele irmão é um presbítero, vai exercendo o ministério pastoral ali ao lado de um pastor e tal, e o pastor vai vendo que ele tem condição de liderar uma igreja, aí coloca ele para liderar uma igreja. Claro, para liderar uma igreja a pessoa tem que ter tempo, não é assim, irmão? Tem que ter tempo para atender as ovelhas e tal, e a pessoa começa a fazer um trabalho bom e tal, aí só por uma questão de maturidade, aí consagra a pessoa, talvez até evangelista e tal, para não subir a cabeça, né, e tal, e aí consagra a pessoa, mas já está claro, depois consagra a pessoa pastor, consagra direto a pastor, não importa. Aqui na Rodovia do Sol tinha um irmão, o presbítero de Janeiro conheceu ele era diácono da igreja, o irmão Marcos Rodrigues. Aí, não é diácono nada, ele era auxiliar de trabalho. Eu pedi a consagração dele a presbítero, porque ele era o meu vice na época, não é assim, Marcelinho? Ele era presbítero. De presbítero, foi consagrado direto a pastor. Direto a pastor, entende? Então, é isso. Chamado é coisa séria. Vamos voltar para Êxodo.
fica bravo com o pastor assim não, tá bom? E nem fique escandalizado. Estamos estudando a Bíblia. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite. Glória a Deus. Capítulo 22 nós estamos, não é isso? Se alguém for, tá, eu parei em 1 Coríntios, não foi? Eu estava falando sobre o furto, e eu comecei a ler, me empolguei, saí do assunto, né? 1 Coríntios capítulo 6, lá está falando do furto. Lá em Êxodo. Não sabeis que vão julgar. E, muito bem, então as pessoas podem ser julgadas, sim senhor, no tribunal próprio, com a pessoa certa. Versículo 7, na verdade já é uma falta entre vós, tem demanda. Agora, versículo 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não, é capítulo 6 de 1 Coríntios, eu estou só aplicando o que está lá em 22 de Êxodo. Boa colocação, irmã, obrigado. Está falando lá do furto, do roubo, né? Agora olha o versículo 10 de 1 Coríntios 6, que eu estou citando lá, meus amados irmãos, estou aqui, irmã Carla, citando no Novo Testamento, para dizer que está com base no Novo Testamento, entende, irmão Marco? Versículo 10, não erreis nem os devassos. A palavra devasso, atenção aqui, a palavra devasso aqui, tem tradução que está impuro. Tem alguma Bíblia escrita impuro aí? Versículo 10, não erreis, nem os devassos. Tem tradução que está impuro. Tem alguma impura aí? Hein? 1 Coríntios 6, versículo 10. Me ajudem, vamos lá. Não erreis. Tem gente que nem abre a Bíblia. Vem estudar a Bíblia, mas nem abre. Não erreis, nem os devassos. Aí outra tradução, impuro. A palavra devasso aqui, ô irmão Tiago, devasso ou impuro, a palavra grego aqui, pornô, nem os pornográficos, de pornografia. E gente que gosta de pornografia vai para o inferno. E a pornografia é um vício. Pastor, não consigo. Só me desculpe, quando eu pego o celular, quando eu passo, quando eu vejo aquele pedaço de mau caminho, eu tenho que dar uma parada para olhar. Rapaz, exclui esse maldito aplicativo do seu celular. Seja valente com você mesmo. Seja exigente com você mesma. Não vai nessa não. Que pornografia é pecado. E vicia, tá? Vicia. Tem gente, tem até obreiros, lamentavelmente, que acorda de madrugada, fica lá vendo as pornografias e depois quer ficar falando em língua no púlpito, quer estar pregando, quer não sei o quê. Deus está só olhando o pé do cabra. Entende? E às vezes o culto está frio. E às vezes Deus não opera. Por causa de gente, desculpa a expressão, estou falando para os irmãos não, eu estou falando assim, cada de gente, me permita usar a linguagem popular, cada gente sem vergonha, cada gente que não leva a sério as coisas de Deus, que as coisas de Deus, irmão, são santas, esse altar é santo, esse lugar é santo. Mulher de Deus, homem de Deus, você tem o Espírito de Deus que mora dentro de ti. Quem está te esperando é o céu. Você não foi comprado por qualquer coisa, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Faça valer o sangue de Jesus na sua vida. Agora, seja cheio de Deus. Não dê lugar à carne, seja cheio de Deus mesmo. Você é casado? Curta com a sua mulher. Desfrute da sua esposa. Desfrute do seu marido. Certo? Você é casado? Está tudo na bênção. Agora, não fica na pornografia não, que é pecado. Então, devassos. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Olha, presta atenção. Efeminados.
nem sodomita. Tem diferença de efeminados para sodomitas? Tem diferença? Tem. O que é efeminado? Efeminado são os travestis, efeminados. E sodomita? Sodomita é o gay. O camarada tem barba, saradão, musculadão, ninguém sabe, mas o camarada não passa de um gay, homossexual, entendeu? Não parece. Você olha assim, não tem parência. Agora, já o efeminado, aí é o travesti, né? A pessoa é travestida de mulher, tem seio, usa saia, né? Aplica aqueles negócios no rosto para ficar com esse igual de mulher, essas coisas. Então, isso é como a Bíblia fala, efeminado. E o outro? O outro é o sodomita, que é o cara que parece homem, mas não gosta de mulher. Terrível. Negócio tão bom, o cara não gosta. Aí um dia alguém perguntou: pastor, o senhor não gosta? Gosto sim, ó, cá ali, ó, tem uma lá em casa. É a única da minha vida, acabou. Entendeu? Amém, irmão? Porque Deus criou o homem para a mulher para o homem. E pronto. Outra coisa. Nem os ladrões, agora que cheguei, ó. Ladrões! Aí, ladrão. Está no Novo Testamento? Sim ou não? Ih, rapaz, agora ficou silêncio total. Meu Deus. Tiago, o negócio é sério. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Êxodo. Vamos correr. Capítulo 22, versículo 2. Se o ladrão... Aí, versículo 3. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido. Vai ficar esse cara que vai pagar, né? Então, agora, versículo 4. Já falei, né? Versículo 4. Agora veja, versículo 6. Aqui já muda um pouco. Versículo 6. Não perverterá o direito do teu pobre na tua demanda. De palavras de falsidade te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Olha o 8. Também presente não tomarás. O que é isso? Recebeu presentinho para dar uma ajudinha, o erro. Suborno. Como é que é? Propina. Suborno, propina. Propina lá em Portugal é outra coisa, sabia? Sabe o que é propina lá em Portugal? A mensalidade, quando você paga a mensalidade da escola, tem que pagar a faculdade, essas são as propinas. Capítulo 22. Rapaz, eu estou mesmo voando, né? Eu estou com duas Bíblias aqui por causa do meu óculos. E eu comi moço aqui, desculpa. Eu pulei de um versículo para o outro. Deixa eu continuar no capítulo 22, desculpa. Peço desculpa. Os irmãos estão tão perdidos, ainda bem que o Fábio me ajudou. Deixa eu continuar aqui. Bom, versículo 6, capítulo 22, versículo 6. Se rebentar um fogo, aqui agora, a partir desses versículos, fala aqui da propriedade. Se o fogo começar a alastrar na cidade ou na terra de uma pessoa, você deve ajudar. Versículo 6. Se o fogo começar, ao versículo 7, se alguém der prata, vasos ao próximo e guardar, isso for furtado na casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Agora, se o ladrão não achar, então o dono da casa será levado diante do juiz. Quer dizer, pegou emprestado, escuta, pegou emprestado e a coisa emprestada sumiu. Aqui tem gente que você não pode emprestar a chave de fenda. Empresta a maquita. Não, dentro da igreja. Empresta colher de pedreiro. Se emprestar, panela, vasilha. Eu não sei como é que tem gente que fica a vasilha dos outros em casa.
Aqui a gente faz uns comes, né? Traz vasilha. Aí tem irmã que fala, pastor, minha vasilha sumiu. Alguém levou a vasilha que não é dela. Então como é que a pessoa leva a vasilha, pelo amor de Deus? Que não é dela, chega lá em casa, olha para a vasilha que não é dela. Está na Bíblia. Não pode. Está errado. Vale a pena estudar isso? Sim ou não, irmão? Se eu não fosse estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo, irmã Micilene, eu não tinha, irmão Jean, a oportunidade de falar esses assuntos. Que são assuntos pequenininhos, mas que estão na sociedade. Sim ou não, amados? Aqui, isso tudo, irmã Lia, pregadora, você pegou a mensagem do céu, hein? Ó, Deus te abençoe. Essas coisas fazem parte, irmão Mauro, da santidade. Irmão, nós somos santos. Quem é santo aí? Levanta a mão. Você não é santo? Você é santo, sim. Jesus te santificou, tá? Já que eu perguntei quem é santo, e tem gente que às vezes fica meio assim, sem querer levantar a mão, a palavra santo, tanto no hebraico quanto no grego, significa separado para Deus. Separado. Santo não é perfeito. A palavra perfeito, ela só pode ser usada para Deus. Por quê? Perfeito é aquele que não tem erro. Existe algum ser humano que não erra? Não. Mas o ser humano pode ser santo. Ele pode ser o quê? Separado para Deus. Então, eu pergunto, você, o dia que aceitou Jesus como seu Salvador, você agora não passou a viver só para Deus? Você passou a viver para Deus. Olha, você não canta mais música mundana, você não xinga mais, você não rouba mais, né? Você não fica nos bailes, você não fica na cachaçada. Por que você se separou dessas coisas? Porque você agora é santo. Aquela pessoa que andava, aquele shortinho, aparecia, entendeu? Agora não anda mais. Aquela pessoa que andava com aquela lycra apertada que parecia até a veia horta, não anda mais. Por quê? Porque essa pessoa agora é o quê? Santa. Santa. Quem não é santo é profano. O contrário de santo, o contrário é profano. Quando eu fico com medo de falar que eu sou santo, eu estou assumindo que sou profano. Ei, desculpa lá, eu não sou profano, eu sou santo no Senhor. Eu só não sou perfeito, mas eu sou santo, porque quem me santifica é o meu Jesus. E todos os dias eu peço a Ele, Jesus, eu quero melhorar, eu quero andar com o Senhor uma vida santa. Quem está comigo? Quem está comigo, irmão? Viu que eu levanto até o pé? É isso o meu desejo. E é o seu também, eu tenho certeza. Então vamos continuar. Santo. Versículo 9. Capítulo 22, versículo 9. Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo. Bom, aqui, até o versículo 15, vai falar desta lei. Se tiver prejuízo, tem que arcar com o prejuízo. Ok? Agora, versículo 16. Versículo 16. Se alguém casar com uma virgem e não for desposada. A palavra desposado, Tiago, significa noivo. Aí se deitar, certamente adotará por mulher. Sabe o que é dotará? Não é de adotar não, né? Não é adotará não, é dotará. Dotará tem a ver com dote. Dote. 3 razões eram exigidas para o dote. Já ouviu? Você já ouviu falar em dote? Dote. Quem pagava o dote é o rapaz. Você quer casar? Tinha o dote. E o dote servia para quê? Primeiro, o dote era um pagamento. Era estabelecido pelo pai. Primeiro lugar, o dote era, se caso ela ficasse viúva, tinha uma reserva para ela se manter sozinha, seu marido que ela casou confiando que ele ia suprir a casa. O dote, em primeiro lugar, era para isso.
Segundo lugar, o dote era para o rapaz demonstrar capacidade de sustento. Ele tinha que mostrar que ele conseguia ganhar as coisas. Ganhar. Então ele tinha que pagar, porque ele tinha que provar para o pai da moça que ele tinha capacidade. Terceiro, o dote era exigido para mostrar demonstração de amor pela moça. E o dinheiro do dote era de quem? Era da moça. Ficava na administração do pai, caso ela precisasse. Então, o rapaz, quando casasse, era como se fosse uma poupança que o pai ia fazer para a filha quando ela precisasse. Então, por isso tinha o dote. Se o camarada desrespeitasse uma moça, porque quando era pago o dote, quando é que se pagava o dote? No dia do casamento? Por isso está aqui assim, ó, se alguém enganar uma virgem e não for desposada com ela, deitar com ela, certamente vai ter que pagar o dote. Por quê? Porque o dote era pago no dia que ficava noivo. Ficou noivo? Paga o dote. Se caso ele desrespeitasse a moça, o dote já estava pago, a moça estava segura. Entendeu? Era por isso. Olha como é que Deus pensa nas mulheres. E tem gente que fala que o Deus do Antigo Testamento é machista. Dá vontade de dar um cocorote. Quem preparou isso? Deus. Para quê? Para proteger as mulheres. Para proteger a mulher. Entendeu? Então, muito bem. Aí, algumas outras leis seguem aqui. Por exemplo, versículo 17. Se o pai inteira... Ah, não, quis outra coisa. Pagava o pai e tal. Versículo 18 agora. A feiticeira não deixará viver. Todo aquele que se deitar com animal, certamente será morto. Escuta. Alguém que tem um cachorrinho, aí o cãozinho dorme com ele. É disso aqui que está referindo? Não, irmão. Aqui está falando, esse deitar aqui é ter sexo. Se alguém tiver sexo com animal, está pecando. Entendeu? É pecado. É imoral. Né? Muito bem. Agora, aqui diz que tinha que ser morto, né? Se a pessoa, ou melhor, a feiticeira disse que tinha que ser morto, que era na lei. Agora, na graça, o princípio é o mesmo, é você não aceitar, né? O Deus da Bíblia, ele não comunga com feitiçaria, mas não é para matar os outros, não é? Porque na Bíblia diz, não matarás. Então, o princípio da lei é rejeitar, no caso, a feitiçaria. Versículo 21, o estrangeiro não afligirás, nós já servimos em outro país. E a pior coisa, que tem gente, chega um mineiro aqui na igreja, nós estamos no Espírito Santo, mineiro, chega um carioca, chega um baiano, irmão, não interessa, nós somos irmãos em Cristo, nós moramos fora, só que tem gente que quando chega alguém na igreja, parece que chegou um estrangeiro, mas a Bíblia manda, não discriminar ninguém. Nós já sofremos isso em Portugal. Chegaram a me dizer que para assumir a presidência da igreja em Portugal, só português. Mas é contra a Bíblia isso. Né? Não pode fazer essa discriminação. 22. O órfão, a viúva. Quantas pessoas que não ajudam o órfão? Essa lei continua, né? Ainda vale. Muito bem. Versículos. Agora, bom, ainda, irmãos, até o versículo 31, ainda vai tratar dessas, aqui é leis diversas, né? Versículo 28. Os juízes não amaldiçoarás. Xingar o juiz, né? As autoridades, é um princípio. 29. As tuas primícias
e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás, diz o Senhor. Assim farás dos teus bois, das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a tua mãe, e ao 8º dia mos darás. Ser-me-eis homens. Homens o que, gente? Ser-me-eis homens. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo. Os cães, aos cães a lançareis. Então, sabe o que é carne despedaçada? É carne que não foi sangrada. Meu pai já foi açougueiro. E nós morávamos em fazenda. Já perdemos muito boi, porque morreu enforcado, morreu ervado, não tinha como sangrar. Nós não comíamos por causa desse texto. Entendeu? Tinha que ser carne sangrada, não despedaçada. Ok? São princípios do Antigo Testamento. Pastor, pode comer chouriça não? Carne com sangue? Claro que não. É pecado. A gente vai chegar lá. Capítulo 23. Posso seguir? Amém? Quem não está gostando? Diga amém. Não, tem gente que está gostando não. Capítulo 23. Não admitirás falso rumor. É falso testemunho, calúnia. Pode calúnia hoje, irmão? Não. Não porás a tua mão com o ímpio. Agora, aqui que eu queria pedir. Abra comigo, já estou terminando, tá, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia. É em 2 Coríntios 6 e 14. Aqui, ó o texto que eu quero pedir aos irmãos. Ó. Não porá a tua mão com o ímpio. Não porás a tua mão com o ímpio. Está aqui. É Êxodo 23 e versículo 1. Agora vamos ler 2 Coríntios 6 e 14. Segunda Coríntios 6 e 14. Rapaz, essa Bíblia aqui acho que não tem Coríntios não. 2 Coríntios 6 e 14. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a injustiça com a justiça? Que comunhão tem a luz? Está vendo? Sabe o que é isso? Aí, continuando. Que concorda entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? O que é isso? Não, vamos botar para Êxodo 23? Não porás a mão com o ímpio. Não faça sociedade com o ímpio. Pastor, tem um cara lá do meu trabalho que vai uma sociedade comigo. É ímpio? É, não faça sociedade com ele. Ah, pastor, mas eu vou ganhar um negócio bom. Você vai se dar mal se você for, você está desobedecendo. Mais cedo ou mais tarde você vai enfiar com os burros na água. Entendeu? São 25 anos que eu sou pastor, irmão. Sei muito bem o que eu estou falando. Obedece a palavra que você vai dar certo. Amém? O pessoal não falou amém não. Versículo 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Sabe o que é isso? Pastor, eu não concordo não, mas sabe, todo mundo concordou e só eu não concordar. Isso aqui, ó. Seguir a multidão. Já viu aquele negócio do politicamente correto? Ai, pastor, mas todo mundo acha certo, só eu que vou ficar assim. Meu irmão, que seja você sozinho. Entendeu? Está aqui, ó. Não seguirás a multidão para fazer o mal. Está todo mundo concordando? Você é o único. Eu não concordo. Está errado. Acabou, não concordo. Entendeu? É isso.
nem numa demanda falarás, tomando parte com maior número para torcer o direito. Rapaz, é muito detalhe da Bíblia, né? Você pode dar glória a Deus, a Bíblia é demais. Não faça isso. Versículo 8. Versículo agora 4. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o jumento desgarrado, sem falta lhes conduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente ajudará, juntamente com ele. Sabe, viu aqui? Na Bíblia diz, Jesus falando, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe. Escuta, como é que tem crente que não fala com o outro? Como é que tem crente que não fala com o outro? Aqui está dizendo, se o teu inimigo, pastor, fulano estava lá na chuva, passei de carro, deixei lá que é para achar de ser besta, um dia me xingou, deixei lá que é para deixar de ser trouxa, comigo é assim, me fez mal, toma lá, Será que essa pessoa se converteu? Será que essa pessoa tem o Espírito de Deus? Porque aqui, está vendo o princípio na lei, que ele é renovado lá no Novo Testamento? Sim ou não, irmão? E nós somos a favor do bem. Nós somos a favor do bem. Pastor, pode ler mais coisas no Novo Testamento? Até que eu podia, mas não vai dar tempo. Se você chegar em casa, você lê e fazer um favor. Lucas, capítulo 6, vai falar tudo isso aqui. Jesus vai repetir o que está aqui nesse texto. Só que lá Jesus repetindo no Novo Testamento. Agora, o versículo 8. Versículo 8. De palavras de falsidade te afastarás. Não meterás o inocente com o justo, porque não justificarei o ímpio. Agora aqui, eu até escrevi aqui, eu escrevi bem assim. Responsabilidade pastoral. Por que eu escrevi responsabilidade pastoral? Está aqui, porque não justificarei o ímpio. Não adianta o pastor querer botar pano quente em alguém quando Deus está vendo. É injusto. Não justificarei o injusto. É isso que Deus está falando. Porque a Bíblia não é para ímpio, a Bíblia é para crente. Não adianta o pastor ser incorreto. Irmão, se eu quero te ajudar, para te ajudar, eu tenho que ser correto com você. Se é para passar para a disciplina, tem que passar. Se é para você deixar de fazer uma coisa, tem que deixar. Está entendendo? Se é para obedecer, eu tenho que ser verdadeiro com você, eu tenho que te falar a verdade. Eu não posso ficar, porque o irmão é meu amigo. Tem esse negócio não. Aqui dentro, não tem esse negócio de parente. Não tem amigo, nesse sentido que eu estou falando, para proteger, passar pano quente. Não, aqui são ovelhas do pasto do Senhor Jesus. E cada uma delas vou ter que dar conta. Então, o caminho é reto. O conselho é reto. As atitudes são retas. Se é para ter misericórdia, temos misericórdia. Se é para ter amor, é para ter amor. Agora aqui não tem um carrasco, não. Nem muito menos alguém que é para ser empurrado com a barriga. Amém, irmão? Rapaz, eu acho que o pessoal não vai querer vir numa outra coisa de doutrina, não, João. Eu vou só terminar. Versículo 20, presbítero Francisco. Né? Achava que estou hoje, presbítero Francisco. Versículo 20. Depois, irmãos, que nós fazemos tudo isso. Eis que envio o meu anjo diante de ti. Capítulo 23 de Êxodo. Eis que envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. A palavra anjo aí, está com letra maiúscula ou minúscula? Hein, Rebeca? Cadê Rebeca? Cadê sua Bíblia?
estou vendo aqui uma jovem senhora tão simpática. Vou pedir a minha filha para dar um abraço nela. Como é que você se chama, irmã? Lorraine? Você já veio aqui outras vezes, não já veio? Super bem-vinda, irmã Lorraine. Que Deus te abençoe. Fica escandalizada comigo não, tá bom? Que Deus te abençoe. Que você possa retornar quantas e quantas vezes quiser. Fique com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe. Bem-vinda. A igreja saúda a nossa irmã Lorraine, diga amém. Amém. Olha, irmã. Amém. Deus te abençoe. Anjo aí está com letra maiúscula ou minúscula? Então aqui sabe quem é? É o anjo do Senhor. Esse anjo aqui não é anjo. Esse anjo aqui é Jesus. Esse anjo, quando aparece um anjo, é uma teofania. Eliel. Aí Deus está falando aqui, eis que eu envio o meu anjo diante de ti. Caso, Jesus, na aparição teofânica, para que te guarde nesse caminho, e te leve ao lugar que te tem aparelhado. Ei, Deus tem um lugar para ti. Deus vai te guardar, ó, e você vai seguir. O que é diante? Diante, atrás ou na frente? E Jesus fala, eu sou o caminho, está vendo só? Então ele é o caminho, ele vai diante de nós. E nós, a Bíblia diz, o escritor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele vai na nossa frente, e nós olhando para ele, e ele fala, eu sou o caminho, e a gente vai seguindo a ele, aleluia, ele vai diante de nós, preparando o caminho, até chegar no céu, aleluia. Mas para isso acontecer, esses mandamentos, essas palavras que nós falamos aqui essa noite, precisam ser colocadas em práticas. Porque Jesus ele vai na nossa frente. E o caminho que Jesus passa é o caminho estreito, presbítero Carlos. Não cabe uma bagagem muito grande. Não cabe. Não cabe não. Bagagem grande, não cabe. A porta é estreita. O caminho é apertado. Mas é esse que conduz à vida eterna. Hoje eu termino. Estava conversando com uma colega da minha esposa. E a pessoa serve ao Senhor, querido Eliel, em uma comunidade evangélica. E eu estava dizendo para a pessoa, cuidado com esse negócio de comunidade evangélica. Porque a comunidade evangélica, ela é preparada para acomodar as pessoas, pregar a palavra para as pessoas, mas de acordo com que as pessoas se sintam confortáveis. Não há confrontos. Cobra-se os dízimos, as pessoas se reúnem, aquela comunidade se mantém. Não posso dizer que lá não tem salvos. Não posso dizer que a pessoa não vá para o céu. Não é uma igreja, é uma comunidade. Porque a igreja do Senhor Jesus não tem. A igreja do Senhor Jesus se prega nela o evangelho. E não existe evangelho sem essas três coisas. Se alguém quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga. Não existe evangelho sem cruz. Ei, você quer ser crente? Tem renúncia, rapaz. Tem renúncia. Não tem é renúncia mesmo. Você não entendeu não? Renúncia. Negue a si mesmo. Ai, pastor, mas eu gosto disso. O problema é seu. Renuncia. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Cruz, meu irmão. Não é coisa simples, não. Carrega a cruz e siga-me. Se alguém quiser, não é obrigado. Quer ir para o inferno, vá. Quer ir para o céu, negue a si mesmo. Tome as cruzes e siga. Igreja. Princípio para ser igreja. Comunidade. Recebe a pessoa com união estável. Dá a ceia a qualquer um. Comunidade. Não ensina toda a Bíblia. Ensina mensagem de autoajuda. Você vai vencer, você vai conseguir. É campanha disso, não sei o quê. É voltado para o antropocentrismo.
Mas a igreja é voltada para Jesus. A igreja é santa. A igreja prega a santidade. A igreja adverte contra o inferno. Fala do inferno. A igreja pega contra o pecado. Por quê? Porque Jesus pregou contra o pecado. Porque os discípulos pregaram contra o pecado. Os apóstolos pregaram. Todo o conselho de Deus. Igreja, que Deus em Cristo nos abençoe. Guarda essa palavra. Diante de ti vai o anjo do Senhor. Ele vai como? Vai assim, ó. Diante de ti envio o anjo. No caso, envio um anjo diante de ti para que te guarde. Quem quer ser guardado pelo Senhor? Para que te guarde nesse caminho, ó. Para que te guarde neste caminho. Agora, olha o versículo 21. Guarda-te diante dele. Ouve a sua voz. Não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente, sabe o que é diligentemente? É você dia após dia prestar atenção, diligentemente ouvires a sua voz, fizer tudo que eu vos disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará. Viu aí? Escuta, Deus falando, os teus inimigos serão meus inimigos. É Deus falando. Você quer esse Deus com você? Você quer? Aleluia! Glória a Deus. É palavra, irmão. É palavra. Agora escuta. Eu vou orar pela sua vida, pela minha, pela nossa. Nós vamos entrar nos próximos capítulos. A minha esposa está ansiosa. Nós vamos entrar nos capítulos para falar da construção do tabernáculo, das vestes dos sacerdotes, daquelas peças ali, o candelabro, os desenhos. Vou mostrar tudo aqui no PowerPoint. Da agora para frente, irmão Mauro, vai ficar bonito isso tudo aqui, Carlinhos. Você não vai querer faltar um? Não, você já não falta mesmo. Você já não falta, não. Amém, irmãos? E que Deus abençoe. Lohane, né? Sexta-feira que vem, não, domingo, 6 horas, 18 horas, 18h30. Esperamos você para o grande curso de celebração. Vem na escola dominical, tá bom? Que Deus te abençoe. Bem-vinda. Normal, não assusta com o pastor Wallace, não. Eu estou falando aqui nesta noite. Desculpa, estou falando aos irmãos com muito respeito, com muito amor, irmã Letícia. Mas estou falando a palavra de Deus. Irmã Lia, com muita responsabilidade. Pastor, qual é o seu intuito? Conduzir esta igreja na vida de santidade. Para quando o querido irmão Cláudio, querida irmã Isilândia, a trombeta tocar, nós possamos subir para o céu. Sem radicalismo, mas também sem liberalismo. Equilibrado. Amém? Caminhando para o céu, não é, presbítero Carlos? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Que feche os seus olhos. Vamos orar. Pai,